Pazini, você nos falou que a relação temperatura e umidade vai afetar a dinâmica dessas pragas. A praga está aí, né? Eu vou deixar a cerejinha do bolo, que é o percevejo barriga verde, para o final. Que esse aí eu gosto de falar dele, porque é o cara que a gente tem que dar pancada, principalmente quando a gente fala em produção de sementes. Mas tem a vaquinha. Mas vamos entender, né? Em relação a trips, franquiniela e mosca branca. A falta de água faz com que, quando a água chegue, haja uma explosão de multiplicação desses insetos. Como que é o ciclo desses insetos, o que ele depende e como que essa variação de temperatura, período seco, período úmido, temperatura alta, temperatura baixa, influencia no ciclo e no dano que essas pragas podem causar nas culturas do milho, soja, e eu acho que o algodão agora é um problema sério. Bom, vamos lá. A primeira variável que a gente tem que entender é que o start de qualquer população é precipitação. Então, quando você tem a variável precipitação, ela faz com que o indivíduo que está no estado, seja em quiescência ou uma diapausa, ela faça com que o organismo ele passe a fazer uma geração, ou passe a sair daquele estado que ele estava estático, e ele passa a iniciar novamente seu processo fisiológico. Porque o processo fisiológico nunca estanca, mas ele intensifica. Então vamos lá, uma trips. A trips, a parte do ciclo dela é na forma de pré-pupa e pupa que fica no solo. Quando você tem uma precipitação, isso faz com que se estimule o indivíduo a sair daquele estado. Contudo, ela quer uma precipitação e ela quer um período sem precipitação. Para quê? Para que os indivíduos que estão lá possam ir na planta, se reproduzir, depositar seus ovos, as ninfas passam a se desenvolver e depois de 15 dias ela poder virar naquele estágio pré-pupa e pupa para poder ir para o solo de novo. Então ela precisa dessa variação, Ela né? precisa de chuva a cada 15 a 20 dias. Não diferente disso é a mosca branca. Ela também precisa disso. Só que a mosca branca, qual que é o grande diferencial dela? Ela tem muita planta hospedeira. É um dos organismos que mais tem planta hospedeira. Contudo, o trips está no jogo, entendeu? São insetos pequenos, insetos que qualquer local que tenha qualquer fonte de alimento que eles consigam raspar ou consigam introduzir seu aparelho bucal para fazer a alimentação, ele vai estar tirando. Tanto que, só cortando você, eu te mandei uma foto, acho que há 2 semanas, meu pai que mora no litoral de São Paulo, falou que tava uma onda de um inseto pequeno que até ia na pele e picava. Eu falei, Maurício, olha onde estão elas. Elas lá no litoral de São Paulo. Né? E uma característica desses organismos é a dispersão, que ela é muito pelo vento. Então, muitas vezes, a gente tem aqueles fluxos de vento, a gente não tem noção da dimensão de onde pode chegar. É. Mas vamos voltar a contextualizar. Sempre que a gente tem um ambiente que ele vai ter precipitações um pouco mais distantes, esse ambiente ele favorece alguns organismos. E geralmente são organismos como mosca branca, como a trips, como a própria cigarrinha. Isso vai favorecer eles. Dito isso, a gente tem que entender que trips é um organismo que vai ter um ciclo de 15 dias e a mosca branca um ciclo de até 20 dias. Contudo, tanto o trips quanto a mosca branca, quando você tem um ambiente quente e úmido, não que isso não estimule eles a se reproduzir, mas o ambiente passa a ser fator limitante. E o ambiente, não o ambiente em si estabelecido por variável ambiental como temperatura e umidade, mas o ambiente atrelado a micro-organismos. E aí vem uma série de micro-organismos que são naturais, que passam a ser um agente de controle para essa população. Por isso que você não tem um estouro populacional desses organismos. O que aconteceu esse ano? Você tem um ambiente seco e a população se estabelece. Só que aquela curva, né, quando a população se estabelece de uma maneira, o controlador ele demora mais para aumentar a sua densidade, contudo tem variáveis ambientais que influenciam com que ele não se estabeleça. Por exemplo, eu tenho um fungo entomopatogênico no solo. Eu tenho outros fungos que vão impedir com que esse fungo entomopatogênico se estabeleça. Então, na verdade, é uma luta diária, né? A gente acha que tá brigando no dia a dia, vocês não têm noção na natureza, gente. É todo mundo querendo se comer, né? É uma loucura, né? Mas brincadeira à parte, quando a gente tem esse ambiente propício, e eu tenho estabelecimento de trips no ambiente, o que ela faz? No soja, ela começa a acontecer desde o início do desenvolvimento. A mosca branca chegou mais tarde. Mas a trips se estabelece desde o início do desenvolvimento. O que a gente tinha no bacheiro do soja? Calhotrips fazendo raspagem.
Franquinella onde? No meristema, causando deformações e encarquilhamentos, e algumas regiões suspeitando nós, por exemplo, lá no Vale do Araguaia, com suspeitas de virose, como cenários que a gente viu, por exemplo, no Goiás, no Paraguai e outras regiões do Brasil. Então tu tem o estabelecimento delas. Qual que é o detalhe de TRIPS? Se quer fazer manejo para ela, é V3 e V8, tá? Não adianta você fazer manejo no final, porque é onde que ela se estabelece no início. Então ali que você reduz densidade populacional. Entre você iniciar um manejo em V3 e iniciar um manejo em R1, essa distância pode passar de 700 kg de soja por hectare. Nossa. Então é muita coisa. Então ela pega, ela se estabelece na cultura da soja, as duas espécies, porque elas não competem entre elas, Caliotrips e Franquinella. Uma fica nas folhas mais próximas do solo, Franquinella fica mais em meristema. Só que tem um detalhe, Franquinella vai para a flor. E aí na flor ela pode causar abortamento. Então você tem o estabelecimento dessas pragas. E mosca branca vem quanto? Fechamento de linha, ela começa a se estabelecer. O ambiente adequado. Com o ambiente adequado. E aí o que tem? Mosca branca dá esse surto populacional, só que a gente tem o quê? Um escalonamento de semeaduras. E as primeiras áreas semeadas, o que fazem? Geram população. TRIPS, ela não toma a decisão para a planta que ela vai. A dispersão dela é muito pelo vento, mosca branca toma. Então ela tem o hábito de voar e ela pode buscar uma planta. Então o que a gente tinha? Nuvens de mosca branca após a colheita do soja ou na senescência do soja e se concentrando. E as últimas áreas semeadas, o que você tem? Uma concentração populacional, por isso do estouro que a gente teve. E aí o que acontece? Eu saio a cultura do soja, eu entro com a cultura do milho. Então, primeira área desse milho, o que a gente tem? Fluxos de TRIPS, Caliotrips e Franquinella, fluxos também de mosca branca. E eu tenho as áreas de algodão semeadas, que estavam muitas vezes áreas de soja, que a gente viu tristemente sendo destruídas para colocar a cultura principal, que era algodão, para aquele negócio, né? E aí o que tu tem? O algodão se estabelecendo e um fluxo gigantesco de TRIPS. Esperando a picanha. Esperando a picanha, um fluxo gigante de mosca branca, que é o que a gente vê. E o que a gente viu? Essa safra que destoa também. Minadora. Ou seja, mosca minadora. A gente acompanha áreas no Paraná, áreas em Minas e áreas aqui no Mato Grosso. Em soja, muito intenso, algumas áreas desde o bacheiro até a parte aérea afetando, uma situação que a gente viu próximo a Uberlândia lá. E hoje, até rodando as áreas, a gente viu também no próprio algodão, da parte média para inferior do algodão, uma quantidade muito grande de mosca minadora. É a mesma do café? O gênero em si, ele é muito similar, entendeu? Mas eu acredito. O dano é o mesmo. O dano é o mesmo, entra pelo entendeu? meio da folha e vai de... E até assim, ó, a mina, a gente entende que é uma mosca minadora. Agora, até a gente entender qual que é a espécie, tem que fazer. Geralmente se associa uma mosca... Eu nem vou falar o gênero aqui pra quê? Pra não, vai ser só esse gênero. Pode ter outros gêneros, né? É um díptero. Tá ali. E um díptero ou um lepidóptero? É um díptero. É um díptero? É um díptero. É uma mosca minadora, né? Na verdade, a gente erra, né? Porque a mosca é o que voa. Na verdade, é a larva minadora, né? É verdade. É a larva dela que constrói a mina dentro da folha e reduz muito a área foliar. Até desculpe os docentes aqui, mas às vezes tem essa história de terminologia e coisas. Mas voltando. E no algodão, terço médio para inferior. Ou seja, são organismos que não é comumente ali, estão ali e voltando, gente. O que a gente tem que destacar essa safra? TRIPS, mosca branca, são organismos que eles introduzem o aparelho bucal na planta. O resultado da alimentação muitas vezes é uma excreção de substância adocicada ou muitas vezes é uma raspagem. E tudo isso é um facilitador para a entrada de agentes patogênicos. E aí depois vão ter fungos oportunistas, vão ter bactérias, ou até vai tornar a planta mais debilitada para que outra coisa pode acontecer, sem contar que eles podem ser vetores. Mas voltando... o que a gente destaca para vocês? TRIPS, ela pode chegar a 30%. Ou seja, tem áreas, a gente já tem muito claro, a gente já estuda há mais de 5 anos esse inseto. Ou esses insetos. Ela impacta muito nas culturas. Seja de soja, seja de milho, agora conhecendo um pouco melhor. E no algodão já é do conhecimento aqui do povo. Mosca branca, ela é muito aleatória ao longo dos anos. Mas quando ela vem para impactar. E agora essa questão de minadora, a gente só pede para todo mundo. Liga o alerta.
Não vamos cometer o erro que foi cometido lá no início com, não sei se o professor lembra, da cigarrinha africana. Sim. Com todo o respeito à turma, mas foi constatado, o pessoal fez live, enlouqueceu. Muita gente deixou de colocar o milho. Mas eu tinha uma cigarrinha ali do milho, agora tenho mais esse problema aqui. E no final das contas, nos nossos monitoramentos até então, a gente vê que ela tem esporadicamente uma ocorrência ali, não tanto vinculada à cultura do milho, mas daqui a pouco está presente, mas não é o principal objeto nosso. Então a gente também tem que ter muito cuidado na nossa, como a gente fala, na nossa comunicação. Porque às vezes tu gera uma comunicação e gera uma situação de apavoramento e daqui a pouco a pessoa deixou de colocar uma cultura que é importante. Mas assim, tem minadora, monitora, fique alerta. Eu acho que tem muitos consultores atuando mais nessas culturas aqui na região, principalmente focando na cultura do algodão. É bom ficar atento, né? Porque o que a gente notou hoje? Estava no bacheiro, mas estava colonizando as folhas que estão se diferenciando. Então isso é um motivo de alerta e é um motivo de atenção, né?